A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos participar de mais uma escola bíblica dominical online, aqui nas redes sociais da nossa congregação. Lembrando aos irmãos que nós estamos aqui sob orientação do nosso pastor, dirigente da congregação de Vila Independência, pastor Pedro Barbosa, debaixo da liderança do nosso pastor-presidente, pastor Dilmo dos Santos, que é presidente das Assembleias de Deus Madureira, aqui do campo de Piracicaba. A lição que nós vamos aprender hoje é a lição de número 3. Vamos estudar sobre o Deus Criador. Lição de número 3, 18 de abril de 2021, que tem por texto áureo em Gênesis capítulo de número 1 e verso de número 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A verdade aplicada diz: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Tópico 1. Deus foi quem criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas. As Escrituras que diz que o mundo foi formado através da palavra de Deus. Ele disse: haja e houve, pela sua sabedoria e também para a sua glória. Alistair McGrath, no livro Apologética Pura e Simples, diz que a criação é um tema fundamental da fé cristã. Por quê? Porque ela afirma que Deus criou todas as coisas a partir do nada. O universo não existe desde a eternidade. Ele passou a existir a partir de um determinado momento. Então este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. Sendo assim, nós podemos afirmar que não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere o nosso Senhor Deus como sendo a causa primeira e original do universo e da vida. Atos 17, 24 vai afirmar que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Provérbios 3 e 19 diz que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Então os céus e a terra aqui referem-se ao universo que nós vemos, esse universo que conhecemos, e o mundo espiritual que teve uma criação anterior. Há dois versículos que afirmam de forma categórica que Deus é o Criador. O primeiro nós vamos citar Jeremias 10:12, que diz: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. O segundo se encontra em Salmos 24, 1 e 2, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Nós cristãos, que cremos na Bíblia, que é a palavra do próprio Deus, revelada pelo Espírito Santo, nós podemos olhar para a natureza, nós podemos contemplar a natureza, tudo que existe, e nós não temos como negar. Foi o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele mesmo que criou tudo isso. E Ele mesmo é o que sustenta tudo com as suas mãos. Esta autoridade de afirmação, de nós podermos dizer com toda certeza que Deus é Criador, que Deus é sustentador, ela é desenvolvida em nossa mente a partir do momento que, através da fé, eu conheço a palavra e passo a crer naquilo que está escrito. Com o passar do tempo, nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos adquirindo experiências com Ele. E esse conhecimento, essas experiências vão fundamentando a nossa fé, que ela se torna quase inabalável com o passar do tempo. Por quê? Ainda que venham dizer que o Criador não existe,
na nossa mente já não haverá mais espaço de variação, de dúvida no nosso entendimento, porque a nossa fé foi antes alicerçada através dessa palavra, através dessa experiência desenvolvida com Deus. Então, através da fé, ainda que nós não vemos, nós cremos. E por intermédio desse crer, grandes coisas o Senhor revelou aos seus pequeninos. E grandes coisas o Senhor nos permitiu experimentar do mundo espiritual. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que só há um Deus, que é o Senhor dos exércitos, capaz de criar e sustentar toda a terra e a sua plenitude. E nós conhecemos a esse Deus. O poder da palavra de Deus ele está bem claro quando lá no início do Gênesis, quando tudo que ele fala acontece e vem à existência. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Salmos 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Ainda neste salmo, verso de número 9 diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Não tem como questionar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é soberana, ela é sobre tudo e sobre todos. Ela é viva e ela é eficaz. Isaías afirma que a palavra de Deus ela não volta vazia. Antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo para que ele enviou. Então nós podemos afirmar, com base neste texto, que a palavra de Deus não é emitida em vão. Se ela saiu da boca do Senhor, acontecerá exatamente da forma que saiu. Porque a sua palavra é poderosa. O Senhor ainda foi além e nos constituiu como anunciantes dessa palavra. Essa palavra que é capaz de gerar vida, trazer transformação para outras pessoas. E por isso nós não devemos ser negligentes. Pelo contrário, nós devemos anunciar esta poderosa palavra de Deus. Voltando a esse contexto da criação, nós ainda falaremos aqui na lição de hoje sobre outra criação de Deus. Qual que é essa outra criação de Deus? O próprio homem. E o homem, diferente dos demais seres e das coisas criadas por Deus, que foram criadas pelo poder da sua palavra, o homem já foi formado a partir do pó da terra, e ele recebeu o fôlego da vida pelo sopro divino. Deus se revela como um ser pessoal, que criou o homem e a mulher à sua imagem. Porque ao serem criados à imagem de Deus, eles podem então se comunicar com Ele e também com Ele ter uma comunhão de modo pessoal. Então, desde o Éden, nós vemos que Deus procura se relacionar com o homem, ao ponto de que toda virada de dia ele aparece para conversar com Adão. Agora, o pecado afastou o homem de Deus, e como punição eles são expulsos do jardim. Mas, como sabemos, glórias a Deus por isso, Deus já havia montado um plano para resgatar o homem dos seus pecados e ter de novo comunhão com ele. Então o homem é diferente de todas as criaturas, por causa justamente do seu relacionamento com Deus. O homem, ele foi a coroa da criação física, e ele foi designado para governar sobre toda essa criação. De toda a criação, o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Deus tinha um momento específico para falar com o homem, mas a desobediência vem e revoga esse importante privilégio que o homem tinha junto a Deus de poder se comunicar. Agora a boa notícia é que quando Deus redime uma pessoa através do sacrifício de Jesus, ele começa a restaurar nessa pessoa a imagem original do próprio Deus, criando um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e em verdadeira santidade.
Mesmo o homem tendo sido criado um pouco menor que os anjos, o homem é criado como a coroa da criação de Deus. Deus não nos fez como os meros animais, que não têm raciocínio, não têm consciência, e nem como um produto de evolução ou de acaso. Como Deus, ele usou a matéria do mundo, que ele mesmo criou, no caso o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação, ou parte integrante dela. Ao mesmo tempo que o homem é unido à criação pelo pó, ele é separado dela por meio do seu relacionamento com Deus. Porque o homem tem tantos elementos divinos quanto elementos da criação de Deus. E agora nós vamos falar sobre esses propósitos de Deus na criação. Porque Deus não criou o mundo por um acaso, Deus não criou o homem por um acaso. Ele tinha propósitos. Não foi por acidente, nem um estrondo a partir do nada, mas foi pelo poder das suas palavras e sabedoria. Deus criou tudo para a sua glória. Nós somos preciosos aos seus olhos. Isaías 43:7 afirma isto, quando diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou. Deus não criou a terra para que ela fosse vazia, mas que fosse habitada. Lá em Gênesis 1:28, quando Deus dispensa Eva e Adão do jardim, ele diz: olha, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Aqui então nós vemos claramente a intenção de Deus, mostrando que o mundo seria ocupado. E então, por isso, a multiplicação para povoar toda a terra. Dito todas estas verdades, afirmadas pela palavra de Deus, cabe a cada um de nós a responsabilidade do quê? De reconhecer que Deus existe, o Criador existe, e o fato dele existir é evidente pela sua criação. Então, a partir disso, nós nos tornamos indesculpáveis, porque Deus se revela ao homem em cada detalhe da sua criação. Dê graças a Deus por aqueles que lhe foram abertos os olhos e podem contemplar a grandeza de Deus e identificá-lo como Criador de tudo e de todas as coisas. Agora, para aqueles que não foram alcançados ainda por esta verdade, cabe a nós ressaltar as grandes maravilhas da criação de Deus para estes, para que por intermédio da fé possam ouvir esta palavra, possam crer e entender que há um só Deus, há um só Senhor e há um só Criador de todas as coisas e também do homem. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu agradeço aos irmãos que estiveram conosco até esse momento. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar aos irmãos que hoje às 18h30 nós temos nosso grande culto com a família. Todos os irmãos que se sentirem à vontade podem comparecer ao templo. A paz do Senhor a todos os irmãos, tenham um bom domingo e Deus abençoe em nome de Jesus.